estudante, tudo bem? Que bom que você está comigo para mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Pegue aí seu pad, seu caderno, a caneta, anotem e tira a dúvida aqui com a gente depois no Tira Dúvidas, tá? A aula de hoje, fontes de energia 2, eu já trabalhei as fontes renováveis, as fontes não renováveis, estão lá todas no PET, bonitinho, né? E hoje eu vou trazer para vocês, continuando esse assunto que é muito importante, tá? Das fontes renováveis e não renováveis, referente aí o PET 3, semanas 5 e 6 do 8º ano do ensino fundamental. O que queríamos trabalhar na aula de hoje? Identificar e classificar diferentes fontes, né, as renováveis e não renováveis, os tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades e analisar os impactos ambientais gerados. Então, é a continuidade de uma habilidade que nós já começamos a trabalhar na aula passada. Hoje eu trouxe para vocês uma aula diferente. São dúvidas e respostas, né? Quais são as dúvidas aí que estão mais, né, na mente aí dos brasileiros em relação às fontes de energia renováveis e não renováveis, tá? Então vamos lá. Perguntas e respostas. Vamos lá ver se vocês têm uma noção. Em que lugar está o Brasil em capacidade instalada de energia renovável? Lembra de energia renovável? Eólica, solar, hidráulica, né? Então vamos ver aí em que lugar está o Brasil. Aqui está o ranking, tá? Primeiro lugar vem a China, depois os Estados Unidos, tá? Então aqui a China, depois os Estados Unidos e o Brasil vem em terceiro lugar, ok? Lembrando que o Brasil tem uma grande capacidade aí de fontes de energia renováveis, mas aí depende aí de investimentos, né? Investimentos do governo, a população também começar a assimilar cada vez mais a necessidade de deixar os recursos não renováveis, como aqueles que vêm do petróleo. É um caminho aí a ser percorrido, mas estamos caminhando bem, tá? Depois é seguido pela Índia, Alemanha, Japão, Canadá, Itália, Espanha e França, tá? Então o Brasil está em terceiro lugar no ranking. Em termos de capacidade instalada de energia renovável, que é o máximo ali que a indústria pode produzir, o Brasil ocupa o terceiro lugar com 141,93,2 megawatts, tá, de produção. Estamos atrás apenas da China, com incríveis 708.916 megawatts, e dos Estados Unidos com 282.656 megawatts. Tem que saber isso de cor, Marizinha? Não, isso é curiosidade, tá bom? Sem ficar decorando o número não, gente. Só saber que a gente está bem aí no ranking, né? Próxima pergunta. Como é a oferta de energia no Brasil por fonte? Já falei disso na aula passada. Será que vocês estão lembrando? Vamos ver, olha. Nós temos as fontes renováveis e as não renováveis. Olha só. Biomassa da cana representa um número grande, ó, 19,1%. A hidráulica, 12,6%. Eu falo de energia geral, capacidade energética, tá, gente? Lenha e carvão, 8,9%. Outras renováveis, 7,7%. Então, tá ganhando aqui a cana. Mas se eu somar tudo, deu quanto, gente? 48,4%. Ainda está ganhando aqui não renováveis, 51,6%. Mas, se você comparar com outros países do mundo, a gente está melhor. Eu falei disso na outra aula para vocês. Só para me passar para frente aqui está outras renováveis. Que outras são essa? Lixívia, que é um líquido escuro que vem aí quando você transforma madeira em celulose, né? E aí forma um licor escuro aí que é usado como combustível. Biodiesel, tá? 23%. Eólica, 22%. Outras biomassas, solar, tá pouquinho aqui, mas cresceu bastante, biogás e carvão vegetal, tá ok? Então aqui, só vocês perceberem que a eólica tá bem aqui na fita, ó. Vou falar dela para vocês
mais para frente, tá bom? E as não renováveis, Marisa? As não renováveis está ganhando aí quem? Petróleo e derivados. A gente usa muito aí nos carros, né? Os combustíveis aí fósseis, muito aí para poder mover as máquinas, os automóveis, né? Usamos também o gás natural, 11,8%, carvão mineral, urânio, né, radioativo, e 0,6% outras não renováveis, tá? Mas estamos muito bem aí, quase pau a pau, usando os renováveis com os não renováveis. E, comparado com o mundo usa mais de 80% de recurso não renovável. Aqui eu mostrando para vocês que houve assim, entre 2019 e 2020, houve alguma mudança? Lembrando que estamos em época de pandemia, né, gente? Olha só, houve uma redução do uso de carvão, a hidráulica aumentou um pouquinho só, 64 para 65, biomassa teve também um aumento, eólica aqui também, tá? Solar, ó, de 1 para 1,7, e nós tivemos aí uma redução aí de uso de usina, de fonte nuclear, ok? Vou explicar mais um pouquinho para vocês para frente detalhes disso aí, tá? O porquê desses aumentos e dessas reduções. Então, ó, como é a evolução do consumo, agora que é consumo energético no Brasil por fonte. Olha só, nós temos aqui ó, de 2000 a 2019 um gráfico mostrando, olha, petróleo aqui de azul, tá? Teve uma pequena queda. Gente, na pandemia as pessoas ficaram mais em casa, então vai ter aí, vocês vão observar uma diferença, uma queda de 2018, 2019 para 2020 por causa da pandemia, que mudou toda a dinâmica, né, de circulação aí do mundo, tá? Então aqui, olha, a gente usa mais o petróleo, depois vem o gás natural, seguido do carvão mineral, urânio, hidráulica, tá? Lenha e carvão, produtos da cana de açúcar, tá? Beleza? Como evoluiu o consumo energético por fonte nas residências? Olha só, eletricidade, né, gente? Quando eu falo de potencial energético, eu não falo só de eletricidade, tá? Mas nas casas, olha, o que está ganhando aqui é o uso da energia elétrica, 46% aqui em 2019 contra 33% em 2005. E aqui também nós tivemos, na verdade, um pouquinho de redução aqui de GLP, que é gases liquefeito do petróleo, gás de cozinha, tá? E tivemos também aqui uma redução do uso da lenha, tá? A lenha ainda é utilizada como fonte de energia. Então, quem está ganhando? A eletricidade, tá? São curiosidades para vocês saberem, comentarem com os pais de vocês, com o professor, tá? Olha só, o consumo residencial de energia sofreu aumento de 3,4% em relação a 2019, com destaque para o crescimento de consumo de gás natural em 8,9%, tá? Olha só, a gente pode perceber que a eletricidade é a fonte prioritária do setor residencial, usada na iluminação, na refrigeração de ambientes e nos eletrodomésticos em geral, tá? A lenha vem decrescendo aí e o gás natural que vem aumentando, que está substituindo aí o gás liquefeito de petróleo, tá certo? Então, também uma outra curiosidade para vocês. Então, vamos lá. Revendo. A eletricidade continua sendo a fonte de energia mais utilizada nos domicílios nacionais, com evolução de 13% entre 2005 e 2019. A energia elétrica, ela possui uso disseminado, que pode ser na climatização de ambientes, conservação e cocção de alimentos, equipamentos elétricos e eletrônicos e aquecimento de água, tá? Qual será a próxima perguntinha? Vamos lá?
Ah, vamos ver se vocês lembram que eu expliquei isso na aula passada. Olha, eu falei, né, da quantidade de energia, na nossa matriz energética que nós temos para oferecer. Mas qual é a fonte de energia elétrica mais usada no Brasil? Vamos ver se vocês lembram. É a hidráulica, tá certo? A energia hidráulica, olha só, você lembra que ela estava lá nos 12% comparando com todas as fontes de energia. Mas para produzir energia elétrica, ela está em quantos? Olha, 64,9% ou 65% é energia hidráulica. Lembrando que o Brasil é um país que tem muitos rios, muitas bacias hidrográficas, né? No Sudeste, né? No Nordeste, no Sul, Centro-Oeste. Então, essa riqueza de bacia hidrográfica, nós temos muita água e um relevo aí também diferenciado. Isso é um prato cheio para se fazer hidrelétricas, tá? E o Brasil investiu muito em hidrelétrica. E na próxima aula, dando spoiler aí para vocês, vou falar um pouco aí da crise energética. Por quê? Será que com a falta de chuva vai afetar as hidrelétricas? Vai afetar, então, essa fonte aqui de energia? Vamos pensar. Na próxima aula comigo eu vou falar um pouquinho dessa questão aí da crise energética, tá certo? Aí nós temos, olha, biomassa eólica, tá, gente? Que tem aumentado muito a energia dos ventos, isso é uma grande notícia aí. A solar aqui, que é 1%, aumentou já também. Gente, os gráficos, eles variam muito de fonte e de data, tá, gente? Você pode achar um gráfico mais atual, com a data, com alguma modificação aí. E aqui, olha, mostrando para vocês que, então, na energia elétrica, quem ganha é o quê? A hidráulica, as hidrelétricas, tá certo? Lembrando da aula passada, a matriz energética brasileira, que no total a hidráulica fica em 12,4%, comparando com todas, mas para produzir energia elétrica ela aumenta para 60%, tá? Né? Da matriz energética, o petróleo ainda é o mais utilizado, mas para a eletricidade é a hidráulica, tá? Eu expliquei isso na aula passada. Tem aumentado muito também, gente, o uso aí de derivados da cana, a produção do etanol, que eu já expliquei também, né? Estão lembrando disso? O etanol é misturado na gasolina, né? Também pode ser misturado. Tá, Marizinha, e a questão do vento? Vamos lá. Fazer energia com vento é bom, né? Você não vai causar aí poluição, né? Porque você usar outras fontes, por exemplo, petróleo, você vai causar aí poluição, tá? Hidrelétrica inunda, né, gente? A hidrelétrica inunda, faz um reservatório, acaba escondendo cidades, tem que tirar pessoas daquele local, vai matar fauna, matar flora. Então, tem impactos ambientais também aí na hidrelétrica. Então, vamos lá, fotovoltaica e eólica. Esse aqui é um gráfico que está mostrando, gente, que a energia... Desculpa... Estou sem enxergar direito aqui, a energia aqui é eólica de azul, biomassa de verde e nuclear de vermelho. A eólica, ela cresceu demais. Olha aí de azul, olha. De 2007 até agora, ó. Ela cresceu e conseguiu suplantar a nuclear e a de biomassa. Nós temos muitos parques eólicos, principalmente no Nordeste do Brasil, muitos ventos, tá, gente? E isso aí é muito bom, tá? Uma produção aí de 57 mil megawatts de potência aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Desculpa, gigawatts. Falei megawatts, é gigawatts, tá? Porque isso varia de cada uma delas. Então, vamos lá. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, a capacidade instalada é diferente de geração, né? Que é o máximo aí que nossas indústrias conseguem produzir, é de 16 gigawatts no primeiro semestre de 2020. Olha que interessante. São 637 parques eólicos, tá? Com 7.738 aerogeradores. Nordeste ganhando de frente aí, né? Com mais de 500 e tanto aí parques eólicos. Depois o Sul, tá? Com 90 e alguma coisa. E no Rio de Janeiro nós temos um. Então é Nordeste e Sul. Tá certo?
na média mensal, essa produção aí de energia eólica é suficiente para abastecer 28 milhões de residências por mês em 12 estados. Isso equivale a uma população de 86,3 milhões de pessoas, considerando 3 habitantes por casa. Fantástico, né? Muito bom. Vamos lá, energia solar fotovoltaica, né, que é do sol, também aumentou muito, tá? Mais pessoas instalando em suas casas, ela está mais barata, eu falei disso na aula passada, né, que está mais fácil de você, né, por mais caro que seja, né, o custo-benefício ele é muito bom, né, você vai ter ao longo prazo uma economia de 95% na conta de luz. Então aqui nós aumentamos, olha, a qual atingiu 2,764 gigawatts-hora de geração, tá? Mas em 2020 ela já chegou a 4.636 megawatts aí de potência instalada. Então nós aumentamos aí, tá? Essa produção de energia, tá certo? Eólica. Oh, desculpa, solar. Ai, Marisa, chegou na pergunta que eu queria. A pandemia da Covid-19 levou à redução no consumo de combustíveis devido às medidas de distanciamento social? Sim, houve redução aí no uso de combustíveis, então produzimos um pouquinho menos de poluentes, tá? Mas eu vou ver depois que não é tão simples assim não. E mostrando aqui, olha, que o etanol, né, que eu falei com vocês que o etanol, a produção brasileira dele é muito alta, é muito boa. E nós tivemos, apesar disso, uma queda, olha, de 36 aqui para 32,6 bilhões de litros, tá? Por ano. Por quê? Por causa aí da pandemia. As pessoas mais quietas em casa, menos combustíveis, tá certo? E esse etanol pode ser misturado com água, né? Sem água, anidro hidratado com água. E aí mostrando que houve aí uma redução, tá? A quer dizer não, anidro, não água. A produção de etanol em 2020 foram produzidos 32,6 bilhões de litros de etanol, tá? Divididos em 22,6 hidratado e 10 bilhões de anidro. Assim, o volume total de etanol produzido foi de 9,5% inferior a 2019. Então, uma queda aí por causa exatamente da pandemia. Isso vale também para outros combustíveis. Eu fiz uma análise aqui do etanol. Para finalizar uma discussão aqui. E as emissões de dióxido de carbono? Lembrando que quando você usa combustível fóssil, você está liberando gás carbônico, né? Você pode estar aí provocando um aumento, aceleração do efeito estufa, né? E com isso aquecimento global. Olha aqui, vamos pensar. Em 2020, o total de emissões antrópicas, né, das atividades humanas associadas à matriz energética brasileira atingiu 398 milhões de toneladas de gás carbônico, sendo a maior parte gerada pelos transportes. Apesar de reduzirmos o transporte, nós ainda produzimos bastante gás carbônico. Cada brasileiro produzindo e consumindo energia em 2020 emitiu em média, gente, cada brasileiro, olha aí, 1,8 toneladas de gás carbônico, ou seja, um sétimo de um americano, olha, americano produz muito mais, e 1/3 de um europeu, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia, tá, gente? São curiosidades para vocês, lembrando aí que nós somos responsáveis, cada um fazendo a sua parte para reduzir a produção de gases que aumentam aí o efeito estufa. Então, você incentivar o uso de energia solar, de energia eólica, né? E evitar cada vez mais aí o uso de combustíveis fósseis, tá? Porque são altamente impactantes aí para o meio ambiente, tá? Essas são nossas referências bibliográficas. Próxima aula eu vou falar aí da crise energética no Brasil, né?
causa das hidrelétricas. Até a próxima com mais uma aula da Marizinha. Um grande abraço para você.